Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é o passo a passo de uma pessoa do love bomb até a dependência emocional de uma pessoa que ela está vivendo, convivendo com um narcisista, que ele não consegue ter visão da própria visão. Ele não consegue falar a verdade e também ele não consegue sentir, não consegue saber a razão da manipulação. Então ele entra no jogo da dependência emocional, ele desconhecendo sobre a dependência emocional, a pessoa, quando ela está sofrendo a manipulação de uma pessoa que ela é narcisista, que ela está sendo manipulada pelo outro, ele não consegue ter a visão. Enquanto ele está sendo manipulado emocionalmente, sentimentalmente, a pessoa ela só consegue ter visão que ela não é feliz com aquela pessoa. Então ele sabe que não é feliz, ele sabe que não consegue falar a verdade, então ele vai se omitindo, ele vai fingindo, ele vai criando as suas verdades e ele vai perdendo a força de falar a verdade, porque existe o passo a passo da manipulação até uma pessoa chegar a essa dependência emocional. Então, quando uma pessoa ela é dependente emocional, ela não consegue ter visão que ela está sendo manipulada, mas ela consegue ter visão que tem algo errado na vida dela, que ela não consegue falar a verdade, que ela não consegue ser feliz, que ela está buscando tentar ser feliz, então ele vai acreditar que precisa mentir para ser feliz. Ele passa, quando você mora com um narcisista, você não consegue falar a verdade para a pessoa, porque aquela pessoa ela não quer ouvir, ela não deixa você ouvir. Então, ele gera um sentimento dentro de você que você acredita que isso é amor. Ele gera uma dependência emocional. Até essa dependência emocional ser gerada, existe um passo a passo, que até você perceber que está sofrendo, você acredita que está sofrendo por amor. Então você não fala a verdade para não magoar. Você não fala a verdade porque você acredita amar. Você acredita estar sofrendo por amor do outro porque você não tem visão da verdade. Deus explica isso. Então, uma pessoa que eu acredito precisar mentir para estar com ela, eu preciso mentir para poder eu conseguir ficar com ela, porque eu estou sendo manipulado. E aí está sendo gerado, para ser gerado esse sentimento de uma dependência emocional, existe um passo a passo. Então, até eu perceber que eu preciso mentir para estar com uma pessoa, porque eu tenho medo de perder aquela pessoa, isso foi um processo. Para acontecer esse processo dentro de mim, eu fui negligente com a minha própria alma. É isso que Deus explica. Então, uma pessoa, quando ela não consegue perceber por que é que ela não consegue mais falar a verdade, por que é que ela não tem forças nem para ser feliz com o narcisista, nem de largar o narcisista. Eu não consigo largar a pessoa, eu não consigo ser feliz porque eu não consigo falar a verdade para essa pessoa. Quer dizer, o que foi que essa pessoa fez comigo? Foi gerado um passo a passo. Existe como se fosse um passo a passo do jogo da manipulação que eu não tive visão. Eu não sabia a respeito da manipulação. Entende? Então, quando eu menos esperei, eu já estava dependente emocional. Então, eu acreditei que isso era amor. Eu precisava sofrer para estar com essa pessoa, porque eu amo a pessoa. Então, eu vou fazer sacrifícios para estar com essa pessoa, porque eu acredito amar. Eu não vou mais falar a verdade. Eu não tenho voz, eu não tenho autoridade, eu não tenho força. Eu vou perdendo a força. Então, quando você mora com um narcisista, geralmente você vai sofrer você vai perceber que está sofrendo uma falta de energia, uma falta de coragem que você sofre com essa pessoa que você mora. Se você mora ou se você convive com um narcisista, mas você não consegue entender. E muitas vezes a pessoa não tem visão nem que mora com uma pessoa que ela não aceita que você diga nada.
né? Ela não aceita que você diga, ela não quer ouvir, ela não quer saber. Então ele vai primeiro gerar em você, e eu acredito que esse sentimento que é gerado, que a pessoa faz gerar dentro de você, o narcisista, ele não faz isso com uma intenção. Eu acredito nisso. Eu acredito que a pessoa faz gerar esse sentimento dentro do outro, não com uma intenção, e sim com uma razão. Acreditando, buscar ser feliz, porque também é uma pessoa doente. O narcisista é uma pessoa doente. Também é um doente emocional. E a ciência explica isso para você. Para que você entenda a respeito do que eu vou explicar, o passo a passo de uma dependência emocional, de uma pessoa que ela sabe que não tem sentimentos bons, mas ela não tem força para falar, nem tem força para largar a pessoa, nem sabe como mudar isso, como foi gerado essa dependência dentro dela. Porque ela acredita estar se sacrificando, buscando o amor no outro. Então, quando eu acredito ser assim, então eu digo, eu estou sofrendo por amor. Eu sofro por amor, porque eu desconheço dessa dependência emocional. Entende? Então, em 2 Coríntios 13, 5, Deus explica para você ter ideia do que é a fé, do que é a ausência de fé, para que você entenda esse passo a passo que eu vou explicar aqui para você. Examinai vós a vós mesmos, se permaneceis na fé. Se você conseguir ter fé, você consegue ter a percepção do seu próprio sentimento. Então, uma pessoa que ela não tem fé, ela não tem esperança. Então, ela vai se tornando uma pessoa fraca, sem forças, sem energia, sem perspectiva de futuro, porque ele está sendo dominado. É isso que Deus explica. Então, examinai vós a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Prove a você mesmo sobre a fé, que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já está sendo reprovado. Se não é que... Por que Deus está falando assim? Porque se eu preciso mentir, tem algo errado. Tem algo errado na vida da pessoa. Se eu preciso mentir para estar com uma pessoa, o que foi que essa pessoa fez comigo e o que foi que eu fiz comigo? Por que é que eu não consigo falar? Por que é que eu não consigo expor o meu sentimento? Por que é que eu tenho que estar o tempo todo sendo afligido emocionalmente, me calando, e eu sou fraco? Eu me sinto uma pessoa fraca com aquela pessoa. Eu não me sinto amada. Eu sei que tem algo errado. Eu sei que eu estou sofrendo, mas eu acredito ainda assim dentro de mim, quando eu sou vítima do narcisista. O narcisista não. Mas quando eu sou vítima do narcisista, eu acredito que eu estou sofrendo por amor. A vítima do narcisista, ele acredita que está sofrendo tanto porque ama a pessoa, e aí ela vai precisar de mentir para estar com aquela pessoa, para não perder aquela pessoa. Então existe um passo a passo para que isso aconteça. Então Deus diz que Jesus Cristo está em vós, se não é que já está reprovado. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Quando você busca entender isso, né? Que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não fazeis mal algum, não para que sejamos achados reprovados, mas para que vós fazeis o bem, embora vós sejamos como reprovados. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, ela tá sofrendo, mas ela tá sofrendo pelo bem. Eu tô mentindo pelo bem, eu tô buscando saber, eu tô querendo entender essa razão desse bem, né? Porque nada podemos contra a verdade. Como é que você vai de contra a verdade se você mente para você mesmo? É isso que Deus diz. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nós regozijamos de estar fraco. Deus pergunta, por que nós regozijamos de estar fraco? Então, toda pessoa que ela sabe que ela mente e ela precisa da mentira, tem algo errado na vida dela. Mas ela não quer ver o que é que está de errado.
Ela não quer saber o que é que está de errado. Então, quando você mora com uma pessoa narcisista, você não tem força de falar a verdade, você tem medo de falar a verdade para conseguir almejar esse amor, para acreditar nesse amor. Então, você percebe que está sofrendo. Então, você acredita que está sofrendo por amor quando você mora com um narcisista. Entende? Porque isso foi gerado dentro da pessoa, no sentimento, no emocional da pessoa, até nascer essa dependência emocional, foi gerado. E como é que é gerado esse sentimento dentro da vítima do narcisista? Que ele não consegue perceber por que é que ele está sofrendo. E aí ele se torna dependente totalmente emocional do outro e ele diz que está sofrendo por amor. Ele precisa desse amor. Porque é ruim com ele, pior sem ele. Então foi gerado esse sentimento. E para ser gerado essa dependência emocional, houve um passo a passo. Que eu escrevi 8 características para que vocês identifiquem a real realidade de uma pessoa que ela está sofrendo uma dependência emocional. Que isso não é amor, ela está sofrendo por ter caído na mão de um narcisista. De uma pessoa que ela adquiriu a mentira como coisa boa. Então, se eu não posso falar a verdade para essa pessoa, se eu tenho que estar mentindo para agradar essa pessoa, se eu tenho que estar omitindo, se eu tenho que estar me calando, se eu não tenho forças para essa pessoa, tem algo errado. E onde está errado? Está errado no narcisista ou está errado em mim? É isso que Deus estava explicando aqui, em 2 Coríntios. Então você tem que entender que passo a passo, o que foi que eu vivi, o que foi que eu omiti, o que foi gerado dentro de mim que eu não percebi. Que eu me deixei influenciar pela visão. E foi gerado essa emoção dentro de mim, né? No primeiro passo, foi gerado o love bomb. Quando você conhece aquela pessoa e a pessoa demonstra aquilo que ela não era de verdade, né? Então aquela pessoa ela vai dizer para você, que amor é esse que eu tenho por você? Que eu amo tanto, onde era que você estava? Para ser gerado essa dependência emocional, você passou por todo esse processo se você é vítima de um narcisista. Primeiro ele se apresenta para você, lhe suprindo de amor. Então onde era que você estava que eu não lhe conhecia antes? Porque eu precisava ter lhe conhecido antes para eu deixar de sofrer. Porque agora eu sou feliz com você. Então ele vai lhe suprir. Ele vai suprir as suas necessidades, ele vai mostrar para você tudo aquilo que você precisa. Ele é o salvador da pátria, o narcisista. Ele vai mostrar para você que ele é tudo de bom. Então, cada um com a sua forma. O que é, ele vai ver em você a sua necessidade e ele vai dar para você a sua necessidade. Ele vai lhe conquistar com aquilo que ele almeja buscar em você. Ele vai dar o que ele tem, porque ele acredita que vai conseguir lhe amar. Entende? Então, esse primeiro passo a passo é o love bomb. No segundo passo, ele bota defeitos nos sentimentos dos outros ao seu respeito, para ele conseguir essa manipulação dentro de você. Então, ele vai colocar defeitos a respeito dos sentimentos das pessoas ao seu respeito. Então ele vai dizer que a sua mãe não lhe ama como você acha que ela ama, que os seus irmãos não é tão bom como ele demonstra para você. Ele começa a botar dúvida do sentimento das pessoas ao seu respeito, que ele diz que é você que está enganada dos sentimentos que você tem a respeito dos outros, que você não é amada, que quem vai lhe amar é ele, é o narcisista. Esse é um dos narcisismos perversos. Né? A pessoa ela sabe que ela não sente, mas ela está buscando entender a razão da sua bondade. Então ele começa a gerar dentro de você um sentimento, quer dizer, ele começa a botar dúvida em você a respeito do sentimento dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus pais. Ele começa a dizer que as pessoas não têm esse sentimento por você. É você que acredita, porque ele não acredita nesse sentimento. Então ele gera dentro de você esse sentimento. Isso é o segundo passo, depois que ele já gerou o sentimento do amor, né? Lhe presenteando, lhe bombardeando de atenção. No segundo passo é que ele vai agir dessa forma,
que as pessoas não gostam de você e nem é verdadeira como você acredita. Ele vai gerar essa dúvida dentro de você, esse sentimento dos outros ao seu respeito. No terceiro passo, depois ele começa a te isolar das pessoas. Depois ele começa a lhe isolar. Ele não gosta das pessoas que você anda. Então ele diz, eu não gosto muito dessa sua amiga. Aí você, por amar o narcisista, você começa a não querer mais estar com a amiga. Porque você ama aquela pessoa, porque você gosta da pessoa. Então você começa a deixar as pessoas que você gostava de mão. Eu não gosto muito dessa sua amiga. Primeiro ele vai dizer, botar a dúvida do sentimento das pessoas dentro de você. Depois ele vai dar a verdadeira opinião dele a respeito das pessoas. Então ele começa a isolar você. Porque você já gerou dentro de você um sentimento. Então ele começa a dizer que não gosta dessa sua amiga, que não gosta muito que você vá para um lugar com alguém que você vai. Ele começa a tirar as pessoas de tempo para ele ter mais tempo com você. Para ele ter mais tempo com você. E você já sentindo o efeito do Love Bomb que ele já praticou no começo, você começa a dispensar tudo, já buscando aquela idealização, né? Que eu tô feliz, eu amo essa pessoa. Aí depois, ele compara você com as outras pessoas. Depois ele começa a comparar você com outras pessoas. Ele começa a dizer assim, eu tinha uma ex-namorada que ela era assim, assim, e você não é. Aí você vai procurar ser como ele quer que você seja. Porque ele não gosta como você é. Então ele começa a comparar você, dizendo, eu tinha uma namorada que fazia cada comida gostosa pra mim. E aí você começa a querer fazer tudo pra agradar essa pessoa. Você começa a se moldar, a moldar o seu comportamento pra agradar a pessoa porque ele tá jogando. Então ele começa elogiando, comparando que você não é como fulana, que você não é como cicrana. Cicrana tem essa qualidade que você não tem. E aí você já por estar dependente da emoção que ele gerou lá no primeiro passo, você começa a querer fazer tudo para agradar. Você nem percebe que ele já está declarando pela boca que ele não gosta de você. Então você vai fazer sacrifícios para ser melhor do que fulana, que ele está comparando. De que cicrana, que ele está comparando. Porque ele está comparando para manipular você, para você ser exatamente como ele quer que você seja. E não como você é. Olha o passo a passo para poder você entender que esse sentimento que foi gerado dentro de você não é amor. No quinto passo, depois ele gera brigas do nada para gerar dependência. Depois que ele já está com você mais profundo, depois que ele já fez tudo isso, já lhe afastou das pessoas, já lhe supriu de amor, já falou tudo que gosta, você já começou a fazer tudo o que ele queria, agora ele vai brigar do nada. Do nada ele briga porque não tinha água na geladeira, do nada ele briga porque você não fez o que ele queria, e aí ele começa a brigar do nada por pequenas coisas, e você fica agora dependendo do sentimento dele, da emoção dele, para poder você se sentir feliz. Se ele tá bem, eu tô bem. Se ele tá mal, eu também tô mal. Ele briga por nada. Briga porque não tem água na geladeira, briga porque não tem alguma coisa pronta, briga porque você não fez aquilo no horário certo. E você, na ânsia de evitar o narcisista brigar, você começa tentando fazer tudo para que ele não brigue, evitando que ele brigue. Você já está dominada. Entende? Você não tem percepção da própria alma, do próprio sentimento. Você está vivendo dependendo da emoção do outro. Se ele está bem, você está bem. Se ele está mal, você também está mal. Porque ele gerou isso dentro de você e você ainda não teve visão disso. Você está buscando, se a pessoa se alegrou, se a pessoa acordou bem hoje, eu vou estar bem. Se a pessoa acordou mal hoje, eu vou estar mal.
Porque ela briga por tudo. E eu tô fazendo tudo para que ela não brigue. Até você ter visão da dependência emocional. Depois ele gera o silêncio punitivo dentro de você. Isso já é o 6º passo. Já está perto de você perceber que tem algo errado realmente. Ele começa, depois que ele passou a brigar por tudo, agora ele não briga mais por nada. Agora ele faz um silêncio punitivo. Por nada ele não briga. Ele não pergunta mais onde é que está alguma coisa dele. Entende? Ele não briga mais por nada porque ele quer lhe punir. Ele quer dizer, você vai pensar, quer dizer, ele brigava por tudo, agora não briga mais por nada, eu posso fazer tudo e ele não tá nem aí pra mim, ele tá lhe punindo. Ele tá gerando dentro de você essa dependência emocional. Para que você agora vai fazer o quê? Depois desse silêncio punitivo, veja que ele vai mudar da água pro vinho. O silêncio punitivo, ele não pergunta onde é que tá as coisas dele, ele não pergunta para onde você vai, ele não pergunta por que você tá demorando, ele não quer mais saber da sua vida. Você pode subir, você pode descer, se você tá bem, se você comeu, se não, ele fez o love bomb lá no começo. O que é que você gosta de comer, ele vai lhe suprir. Depois que vem o silêncio punitivo, você já sabe que você depende dele para ser feliz. Se ele tá bem, eu tô bem. Se ele não tá brigando... Se ele tá brigando, eu tô fazendo tudo para ele não brigar. E se ele tá em silêncio, e agora? E agora? Porque eu dependo dele para ser feliz. Isso é a dependência emocional. No 7º passo, depois ele quer gerar em você o medo que ele largue você. E como é que ele vai fazer isso? Que ele já gerou o silêncio punitivo. Agora ele vai gerar dentro de você o medo que você vai ter de perder ele. Então ele vai ficar mais vaidoso. Agora que ele já pune você em silêncio, ele não tá nem aí se você comeu, se você desceu, se você usou a roupa que você quis. Agora ele vai gerar o medo em você, se arrumando mais, ficando mais feliz, mais alegre, cantando dentro de casa, porque ele agora você vai ficar com medo, ele vai me largar. Ele agora vai me largar, porque ele brigava, não briga mais, ele não tá nem aí pra mim, agora ele me fica 15 dias, um mês sem falar comigo, agora ele tá assim, será que ele tá com outra? É assim que você vai pensar. Será se ele tá com outra, ele não gosta mais de mim, porque ele tá naquele exagero. Andando mais bonito, mais perfumado, se arrumando mais, cantando música dentro de casa, dentro do chuveiro, porque ele tá vendo você mal, ele tá feliz. Ele tá vendo que a manipulação dele tá funcionando. Que agora você tá rezando que ele fale com você, que ele pergunte o que é que você tem. Ele tá vendo você mal e ele tá bem. Porque agora ele sabe que já tem o domínio de você. Ele já sabe que ele dominou você. Entende? Aí vai entrar o morde e assopra. Que ele já sabe que conseguiu, que você depende dele para ser feliz. Aí é quando vai começar esse morde e assopra, porque ele sabe que quando faz as pazes com você, você faz mais gostoso, né? O sexo é mais gostoso, os beijos é mais excitante, você agora tá feliz por ele ter feito as pazes. Ele briga do nada, ele fica em silêncio, agora ele faz as pazes, ele percebe que você balança o rabinho, fica toda feliz quando ele fez as pazes, quando ele lhe deu valor. Agora você sente aquele alívio como uma droga, você agora fica feliz por ele estar lhe dando um valor. Agora ele já sabe, tá na minha mão, ela tá nas minhas mãos, eu gerei o sentimento dentro dela, agora ela depende de mim para ser feliz. Então ele sabe que ele do nada ele briga, e quando ele quiser basta ele chegar como se ele não tivesse brigado, e você vai estar ali. Feliz da vida porque ele deu valor. Feliz da vida porque ele perguntou como é que você tá, se você comeu ou não. Feliz da vida porque você vai ter uma atenção dele. Isso é a dependência emocional. E nessa volta vem essa sensação da recompensa. Eu sou feliz. Então, nesse estágio, ele já sabe que você não larga mais ele. Ela depende de mim para ser feliz. Ela depende de mim, depende do meu humor para estar bem. Eu faço ela feliz, então ele já aprendeu a fazer
você feliz. Ele já viu que você gosta dele, que você depende dele, então ele já sabe fazer o jogo do morde e assopra. Entende como é esse jogo da manipulação? É por isso que você agora vai ficar com medo de falar a verdade. Agora você vai ter a vontade de falar, mas você não vai ter coragem de falar mais a verdade para essa pessoa. Porque você vai estar o tempo todo querendo agradar. Você vai ficar o tempo todo querendo evitar brigas. Você vai estar o tempo todo querendo ser feliz e fazendo exercício emocional para fazer o outro feliz. Porque agora você não tem mais força de falar aquilo que você gosta ou não, de ser você ou não, porque ele já demonstrou para você quem é que ele gosta que você seja para ele. Ele gerou dentro de você o sentimento que ele queria. E pela visão, ele já sabe a razão. Ela me ama. Ela não me larga mais. Porque ele já viu pela visão a dependência que você tem de ser feliz, dependendo dele, sendo dependente dele. E é por isso que você vai se tornar uma pessoa fraca, sem forças, sem energia. E você acredita agora que a mentira vai ser melhor. Eu não posso mais ser eu. Você não vai ter mais identidade nenhuma. Você não pode mais falar quem você é. Ele dominou totalmente você. E agora você vai ser quem ele quer que você seja. Você não pode mais ser você. Isso é a dependência emocional. Eu vou estar o tempo todo fazendo exercício emocional e sentimental, buscando ser feliz. Então eu já tive visão que eu estou sofrendo. Porque a pessoa pode tudo e eu não posso mais nada. Ele fala o que ele quer, eu não posso falar. Ele faz o que quer, porque ele vai no silêncio punitivo, você liga, ele não atende o telefone, ele sai sem dar satisfação nenhuma. Você faz a comida, ele não chega para comer. Quando você liga, ele não vai atender e ele vai dizer: quando eu chegar, você vê. Quando eu chegar, você vê que eu cheguei. Eu não tenho que estar dando satisfação a você o tempo todo. Ele já tem a naturalidade do domínio total de ser ele e você não ser você. Você caiu na mão de uma pessoa manipuladora, narcisista. E aí, quem contribuiu para esse jogo dar certo? Quem foi que contribuiu? Você que não tinha visão de quem era você. Você que não tinha visão da verdade. Você que não quis ser você. Você que se isolou. Por isso Deus explica aqui, né? Onde eu li para você. Sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Por que nós regozijamos de estar fraco? Por que foi que você se tornou essa pessoa fraca? Porque você acreditou na visão, nas aparências, na emoção. A pessoa gerou aquela emoção dentro de você. Então, ela sabia fazer você sentir a dopamina do amor, né? Quando ele faz as pazes, o sexo é mais gostoso, o beijo é intenso, ele bate, ele morde. Ele soube fazer o passo a passo. E ele viu pela visão a razão de conseguir fazer isso. Por medo, por manipulação, por medo de lhe perder, ele foi estudando você, analisando você. Então ele gerou essa dependência emocional. E você, por não saber sobre alma, sobre espírito, sobre nada, acreditou na mentira. Então agora eu não posso mais falar. Eu não posso mais ser eu vou fazer assim, eu vou ser como ele quer. E você vai acreditar que você vai conseguir gerar nele um amor. Você acredita assim. A pessoa que ela é vítima do dependente emocional, ele acredita que ele vai conseguir algum dia alertar essa pessoa. Eu vou fazer tanto o que ele quer que ele vai ver que eu amo. Eu amo. Será se ele não vê o sacrifício que eu faço por ele? Mentindo e fingindo o tempo todo, quer dizer, ele matou você viva. A pessoa que ela é vítima do narcisista, ela tá vivendo não, ela tá sobrevivendo. Ela morre viva quando ela percebe isso.
Quando ela chega nesse estágio da dependência emocional, ela diz, eu estou morta-viva, porque eu não posso mais nada. Ele não tá nem aí pro que eu gosto. Ele não deixa eu dar palpite mais na vida dele, ele não deixa mais eu ser eu, ele não se importa com o que eu gosto e ele acredita na visão dele ter o domínio da situação pela visão que ele gerou em você. Ele acredita nisso, mas também ele não vai ter visão que isso não gerou amor. Ele não vai ter admiração nenhuma por você. Ele vai maltratar você com as palavras, porque ele acredita ter o direito de dizer o que ele sente, do que ele tá vendo. A mulher omissa que você se transforma quando você mora com um narcisista. A mulher com medo de perder o homem, fazendo sacrifício, exercício emocional dentro dela, fazendo ela oprimir o sentimento dentro dela. Ela não se reconhece mais como nada, porque se o que ela falar tá errado, ele pune essa mulher de uma maneira, o narcisista, que ele fica comparando e desfazendo. Eu podia estar com uma mulher muito melhor do que você, quando ele percebe no que ele lhe transformou. Eu podia hoje estar com uma mulher de bem, nas condições que eu tenho, ou na beleza que eu tenho, ele vai começar a expor o sentimento dele. O homem bonito que eu sou, o homem de aparência que eu sou, o intelectual que eu sou, eu podia estar com uma filha de um homem, um empresário. Eu podia estar, se você não é formado, eu podia estar com uma mulher formada, uma professora. Mas eu estou com você porque eu sou muito bom. É assim que ele vai dizer. Eu decidi estar com você, no sentimento dele, ele vai expor para você por que é que ele está com você. Então ele começa a desfazer, se você for branca, ele vai dizer que uma morena, ele começa a desfazer das suas qualidades, daquilo que você gosta. Ele começa a desfazer daquilo que você, ele gera esse sentimento em você, ele faz você se ver de forma inferior. Então se você é uma morena, como eu, um exemplo, uma morena puxando já para uma mulatinha, ele vai dizer, bonito é uma galega dos olhos verdes. Ele começa a desfazer. Na comparação, ele começa a desfazer e elogiar totalmente ao contrário daquilo que você é. Ele começa a desfazer de tudo aquilo que você gosta. Se você gosta de dançar, ele não vai gostar de dançar. Se você gosta de festa familiar, ele não gosta de festa familiar. Se você gosta de tirar foto, ele não vai gostar. Ele começa a desfazer de tudo aquilo, porque ele gosta do desprazer. Ele gosta de ver você submissa, humilhada ali na mão dele, dependente dele para ser feliz. Então você vai perceber que ele vai gostar de tudo aquilo que você não gosta. Ele vai desfazer daquilo que você gosta. Se você gosta de dançar, ele não vai gostar. Se você gosta de estar muito arrumado, ele vai desfazer. Você vive aí toda embonecada, todo querendo, se achando. Ele começa a rebaixar, porque ele gosta de ver você da forma que ele criou, inferior. Então, se o seu cabelo é liso, ele vai começar a elogiar os cabelos. Eu acho bonita é uma mulher do cabelão, do cabelo cacheado, porque você tem um cabelo mais curto. Ele começa a elogiar aquilo que você não é nada daquilo. E ali você vai se vendo da forma que você não é. E acreditando que você não é nada daquilo, que você não merece ser feliz, que você fez tudo por esse homem, acreditando amar esse homem, está sofrendo por amor por esse homem, porque ele apresentou para você uma pessoa que você não é. E você comeu a corda. Isso é a dependência emocional. Porque eu não tenho visão da verdade. Eu não fui esclarecida da verdade. O homem estava o tempo todo botando defeito em mim, me desqualificando, me rebaixando, me calando, me testando, fazendo ciúme a mim. E eu caí em todo o passo a passo porque eu não tinha conhecimento. Nem tinha conhecimento de homem, ou não tinha conhecimento da minha alma, de quem eu era. Eu passei a ser quem eu não era, para agradar esse homem. E o que foi que eu fiz comigo? E Deus está dizendo aqui, quer dizer, será se você não está sendo reprovado por Deus? É isso que eu li para você aqui. Quer dizer, se você, é isso que Deus disse aqui, né? Examinai vós a vós mesmos, se permaneceis na fé. Uma pessoa que está vivendo isso, ela não tem visão do que é fé. Ela não tem visão de futuro.
ela tá sobrevivendo. Ela tá morta-viva. Uma mulher que caiu na mão de um homem nesse grau de narcisismo, ou ele se prostituiu, ou ele é feiticeiro, ou ele é macumbeiro, alguma coisa perversa na vida esse homem fez e não tá nem aí para Deus, para amor, para arrependimento, para gratidão, para perdão, para palavra. Ele vai gerar dentro dele um sentimento de superação, de verdade dentro dele, e você caiu na manipulação. Então você não sabe mais, ruim com ele, pior sem ele, porque eu dependo dele. Eu dependo dele. Então como é que vai mudar isso? Deus explica como é que você vai conseguir mudar isso se você crê na mentira. Se você não tem visão da verdade. Se você acreditou nas aparências. Se você se permitiu acreditar que a mentira não existia consequência. Se você estava vendo algo errado e achou que se calando você ia conseguir mudar a outra pessoa. Se a pessoa não deixava nem você falar o que você sentia, as suas opiniões, os seus gostos, ela transformou você numa pessoa que você não era. E você passou a ser uma pessoa que ele queria que você fosse. E de toda forma, em toda via, ele não vai conseguir amar você. Isso é do love bomb, que uma pessoa ela se enquadra com o narcisista, se topa com o narcisista na vida. Do love bomb até ela ter essa dependência emocional, ela vai passar por esses estágios. Até ela perceber que ela tá morta-viva. Que ela não pode mais falar, ela não pode ser, ela não... se ela vê ela feliz, se ele vê ou ela feliz, tá feliz por quê? Tá se exibindo. Tá se arrumando toda como a rainha. Ele se compara, ele dominou a pessoa de uma maneira que a pessoa não sabe fazer mais nada para agradar essa pessoa. A pessoa não consegue fazer mais nada para agradar, porque ela não sabe mais agradar. Ela não sabe mais como se comportar na presença desse homem, porque ele dominou ela. Isso é a dependência emocional. Como tem homens também que caem na mão de mulheres narcisistas. Em outro conteúdo eu vou fazer na mulher, quando é mulher, o que é que ela faz para dominar o homem, que o homem não tem visão da manipulação. Ela domina o homem. E o homem fica ali que nem um peixinho. Quando ele vê, ele já botou tudo na mão dela, ela já dominou, e agora se ele ciscar, é ele que perde. Se ciscar, é ele que perde, porque ela dominou tudo. A mulher narcisista também ela faz isso. O homem, quando ele é narcisista, ele domina a emoção da mulher, o sentimento, ele cria o sentimento, ele tem a visão da manipulação, gerou o sentimento dela, agora ele diz, agora eu posso ser eu. Agora eu sei que ela não me larga mais, agora ela tá na minha mãozinha. Comeu a minha cordinha. No jogo do morde e assopra, ele foi testando até que ponto ela gosta de mim, até onde eu posso ser como eu sou realmente. Por isso, quando uma pessoa já é narcisista, ele vai escolher a pessoa que vai se envolver. Porque ele sabe que aquela ele pode dominar. Aquela ele pode mandar. Não é todas as mulheres que ele quer se envolver. Tem as vítimas do narcisista. Que ele sabe que ele pode ser ele. Então, quando ele já sabe quem é ele vai dizer, essa daí eu não vou conseguir dominar. Ele vai partir para outra. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Não sei se você já se topou com algum narcisista na vida. E se você não se conhecer, provavelmente se sair um narcisista, entra outro narcisista. Porque você não vai aprender, você não vai saber, você não vai ter equilíbrio emocional, você não sabe ser você. Então a pessoa vai querer fazer de você aquilo que ele quer. Ele quer gerar o medo, o ciúme, o sentimento dentro de você. Então ele está estudando você e você vai ser aquilo que ele quer. Porque você acredita que isso é amor. Então eu nem me amo tanto essa pessoa. Eu nem me amo, que eu amo tanto essa pessoa que eu tô sofrendo por amor. Eu tô sofrendo, tô me acabando, tô morta-viva, não posso mais nada. Eu não tenho mais gosto, porque o homem não deixa mais eu gostar de nada. Eu tenho que gostar do que ele gosta. Eu tenho que ser o que ele quer. Ele pode falar o que ele quiser na minha cara, eu não posso falar mais nada. Porque se eu falar, ele rebaixa, ele humilha, ele maltrata.
E na minha cabeça eu não tenho visão que isso não é amor. Por quê? Porque eu tô doente. É isso que Deus explica. Tá uma pessoa carente, doente emocional. Uma pessoa dependente emocional. Eu dependo do outro para poder eu estar bem. Se ele tá bem, eu tô bem. Se ele não tá bem, se ele não chega, eu tô mal. Se ele me maltrata, eu tô mal. Se ele acorda mal, eu tô mal. Isso é a dependência emocional. E você não consegue mudar isso sem o Espírito Santo. Sem Deus na sua vida. Você não vai conseguir porque você não vai ter equilíbrio. Vai viver a vida toda dependente emocional de uma pessoa. E ainda vai crer que isso é amor. Eu dependo dele para ser feliz no amor. Então isso é a dependência emocional. Tá certo? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.